Já? Ou porque aqui para Começou. mim, agora Para mim sim, já, agora começou. Mônica. Uhum. Então, boa tarde a todas e todos. Estamos dando continuidade aos grupos de estudo do LEPS, né, Psicanálise, Educação e Política, e hoje nós convidamos o professor em filosofia Douglas Rodrigues Barro, que também é psicanalista, doutor em Ética e Filosofia pela Unifesp, parece que ele não entrou ainda na sala, a gente está aguardando um pouco, e a professora Cristiane de Freitas Cunha Grilo, que é da Faculdade de Medicina, mestre e doutora em Saúde da Criança e do Adolescente, e coordena o projeto Brota Juventude, Educação e Cultura. A Cris vai falar junto com a Gabriela Ferreira, né, sobre racismo e laço social, dando continuidade aí aos nossos estudos desse semestre sobre a relação psicanálise e racismo. Então, eu passo a palavra imediatamente para a Cristiane Cunha, né, a quem agradecemos imensamente a presença, e assim que Douglas entrar, né, na sequência, ele faz a fala, e a gente já agradece a presença de todos e todas, anunciando hoje também, especialmente, a presença da Floriana, que é de Paris 8, está aqui conosco hoje, tem uma programação, né, essa semana, na UFMG e na UFOP, e daqui a pouco a gente vai estar com esses cartazes aí também no site do LEPS. Então, Cris, muito obrigada pela presença, está com a palavra. Obrigada, Margarete, pelo convite. Só retificar uma coisa, eu não sou mais a coordenadora do Brota, né? Já fui junto com Nádia, hoje eu sou coordenadora continuo, né, no Janela da Escuta, mas não estou mais no Brota. Foi um programa no qual eu aprendi bastante. Então, é uma alegria estar aqui com a Gabriela, né? Nós duas fazemos parte da coordenação do Janela, e eu vou contextualizar um pouco o nosso trabalho de pesquisa, no qual a gente estudou essa questão racismo, laço social nas adolescências em Belo Horizonte, e vou passar para a Gabriela, que terminou de defender uma bela dissertação sobre esse tema, né, Gabi? Então, a gente teve uma demanda, né, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, para a realização do diagnóstico das infâncias e adolescências. O último tinha sido realizado, o último diagnóstico, em 2013. E um ponto muito interessante é que o Conselho já abriu um edital exigindo a escuta das crianças e adolescentes. Então, nós estávamos terminando de compor 4 grupos de pesquisa, a Rede Transdisciplinar de Pesquisa com Crianças e Adolescentes, que é um grupo de pesquisa do Instituto de Estudos Avançados e Interdisciplinares da UFMG, o IEAT. Então, o Janela, o NEPEI, né, aí da FAI, que é o grupo que trabalha com as infâncias, o CRISP, que trabalha com a questão da criminalidade da segurança pública, e o Polos de Cidadania da Faculdade de Direito, né? E aí nós ganhamos esse edital assim e começamos essa pesquisa com os 4 eixos, mas trabalhando com as nossas interfaces, né? Nesse desafio sempre que é o trabalho transdisciplinar, mas que é exigido quando a gente está diante de uma situação complexa, como infâncias e adolescências em Belo Horizonte. E desde o início, em função do orçamento e do tempo, ambos, né, apertados, né, nós fizemos uma escolha metodológica e ética de escutar as crianças e adolescentes menos escutados. Então, aqui eu vou falar mais, né, a gente vai falar mais, né, Gabi, do recorte da infância, mas eu vou colocar no chat o link do nosso site, onde vocês vão ter acesso a todos os relatórios. Então, o CRISP, ele fez todo o estudo quantitativo, e esse estudo, então, já acercando aqui do tema do racismo, ele mostrou uma questão, assim, muito importante, muito grave, que a maioria dos bancos de dados não tem, das diversas políticas públicas, não tem o critério raça-cor, ou quando tem esse dado, ele é muito mal preenchido, é um dado de baixa qualidade, e o CRISP fez todo esse estudo dos bancos de dados, né, dentro do possível, e também forjou, né, eles elaboraram um índice
como tem o IVJ, né, o Índice de Vulnerabilidade das Juventudes, o IVIA, que é o Índice de Vulnerabilidade das Infâncias e das Adolescências. Então, vocês vão encontrar tudo isso no site. O NEPEI fez a escuta das crianças de 0 a 12 anos, e, evidentemente, das famílias, né? E o Polos fez uma escuta aí dos técnicos. A gente fez vários seminários que foram analisados pelo Polos, com porta-vozes das diversas políticas, e eles fizeram uma análise, né, uma metodologia que eles trabalham muito com ela, que é a cartografia das controvérsias. E um ponto que eles levantam como controvérsia é justamente o racismo. E o Janela da Escuta fez a escuta, então, né, dos adolescentes e jovens, de 12 até 29 anos. Então, com essa nossa escolha ética que eu já falei, nós fomos, né, em direção a esses adolescentes com trajetória de vida nas ruas, presos, em acolhimentos institucionais, estudantes de escolas públicas, moradores de ocupações urbanas, de quilombos, de favelas. Um dado muito interessante que mostra já uma segregação foi a impossibilidade do nosso acesso. Nós não conseguimos o acesso à população indígena brasileira, assim, residente em Belo Horizonte. Nós conversamos com os indígenas Huaral da Venezuela, né, com adolescentes imigrantes, e também a população cigana. Então, a gente conseguia um contato, isso escapava, então a gente deixou isso como lacuna para um próximo diagnóstico, que a gente espera que não demore mais 10 anos para ser feito. A gente viu que os diagnósticos, para eles serem eficazes, eles demandam uma continuidade, uma celeridade mesmo, né, para eles terem incidência na vida das crianças e dos adolescentes. E aí, a premissa do Janela, muitos de vocês conhecem o Janela da Escuta, se a nossa premissa ética é o adolescente especialista de si e a tessitura de uma rede sob medida, nessa pesquisa, então, o adolescente especialista de si foi tomado, né, de um ponto de vista lógico, como adolescente pesquisador. E foi nesse lugar de pesquisador, de coautor das publicações, que eles foram convidados. E aí, como a rede é tecida sob medida, mas as metodologias também tecidas sob medida do adolescente, nós fomos testando com eles metodologias e chegamos numa metodologia, mas que se manteve flexível, que foram dos grupos inventivos. Então, a gente, inspirado pela conversação de orientação psicanalítica, né? Ou seja, supor um saber no lugar do outro, essa conversação que exige, né, segundo a Judith Miller, pelo menos um analista, mas para manter esse vazio, para permitir uma circulação dos discursos, uma produção de um novo saber. Então, esses grupos inventivos tinham essa orientação, mas, como o nome diz, a gente tinha muitas ferramentas ali, né? Máquinas fotográficas, papéis, canetas, tintas, enfim. E a gente ficou também com um certo pudor de utilizar essa palavra conversação, que é uma associação livre e coletivizada, porque a gente tinha muitas perguntas. Perguntas essas sobre os direitos das crianças, aí no caso dos adolescentes e dos jovens, né, segundo o ECA e o Estatuto da Juventude, cabia a nós recolher essa leitura que eles fazem da cidade. Nós transformamos o nosso roteiro extenso de perguntas em cartas do baralho. Então, com a saúde, educação, mobilidade, direito à cidade, comunicação, com cartas brancas. Sempre tinha uma carta em branco, para que o novo também pudesse surgir, para que cada adolescente e jovem tivesse o direito de recusar as cartas escritas colocadas por nós e eleger uma carta em branco como invenção singular desde o início. Algumas entrevistas individuais também foram feitas, e nós, então, fomos atrás desses adolescentes e entrevistamos, né, com esses grupos, 270 adolescentes nas 9 regionais. Então, depois eu posso detalhar mais o campo, assim, se vocês quiserem. E uma experiência muito bacana que a gente teve, que também diz muito do racismo, foi o seguinte:
ainda na pandemia, no período do distanciamento, dessa volta às aulas, a Maralice, o Márcio Nobre, a Nádia, eu fizemos uma pesquisa que escola pós-pandemia, perguntando para os adolescentes, né, muito instigados pelo nosso amigo Levindo aí da FAI, que fala dessa reviravolta, né, a volta da escola, que poderia ser uma reviravolta, o que os adolescentes esperavam dessa volta, o que eles queriam propor. E nós nos deparamos com uma pobreza discursiva muito grande. Os adolescentes sofrendo muito sem a escola, reconhecendo o papel da escola como lugar de cuidado, como lugar de alguém que olha para eles, mas sem propostas. Assim, voltar já está bom, sem uma capacidade assim, de projetar, de sonhar. E aí, nessa pesquisa, também foi uma sugestão do Levindo, que ele, com as crianças, eles escreveram cartas para o prefeito. E a gente perguntou, assim, depois de cada grupo, das entrevistas, o que você faria se você fosse prefeito? E aí foi surpreendente a potência, como aquela pergunta tocou o corpo, reverberou. Então, um exemplo, né, Gabi, que foi muito caro para a gente, que está até no trabalho que Gabi e eu vamos apresentar agora no CIEM, no Encontro Brasileiro do Campo Floridiano, a questão de uma adolescente que ela chegou lá no Janela, que aí o Janela, a gente também estava fazendo uma pesquisa sobre os adolescentes e as redes, e as pesquisas confluíram. E aí uma adolescente chega lá no Janela, uma adolescente negra, moradora de uma ocupação urbana com a mãe, com um diagnóstico de retardo mental. Essas palavras escritas, retardo mental, 13 anos. E aí a gente convida a adolescente para uma entrevista, e ela, assim, numa perspicácia desde o início, eu estava com uma aluna, ela falou assim, nossa, você vai gravar, depois tem que escrever, que trabalhão, né? Já intuindo aí, né? Como que é duro o trabalho da transcrição. E ela foi falando e foi fazendo um plano de governo. Falei, nossa, se no final eu agradeci, falei com ela, olha, se qualquer prefeito seguir, né, o seu plano de governo, vai ser o melhor prefeito. E na escola, então, esse espaço, né, no qual ela era considerada retardada, ela propunha para a escola fazer, em vez de provas, brincadeiras difíceis, esse difícil não é uma palavra qualquer, e ensinar línguas estrangeiras, como coreano, que era uma língua de interesse dela, e promover viagens internacionais, não sem um acompanhante, né, por 6 meses. E uma outra entrevista, primeiro grupo inventivo que a gente fez, com 3 adolescentes presos, né, no socioeducativo, então, 2 adolescentes negros, 1 adolescente branco e os 3 já fora da escola. Então, quando eles falam da escola, das propostas, eles falam e da saúde, um deles, o adolescente branco, ele fala assim, eu queria menos indiferença, menos desrespeito. É interessante que ele não chegou a exigir respeito, mas menos desrespeito. E os 2 adolescentes negros falam assim, os 2, que eles gostavam muito da escola, que eles adoravam o trabalho em grupo, que eles saíram por causa do racismo. E aí eles falam assim para mim, um deles fala para mim, você acha, Cris, que a professora me olha do mesmo jeito e bate na pele, uma pele negra e tatuada e marcada por tiros da polícia, do que para ele, que era o adolescente branco, também preso, né? Os 3 presos na mesma unidade socioeducativa. E aí a gente foi intuindo que, vendo, primeiro, a potência dos adolescentes pesquisadores, a potência das propostas, fomos também na Câmara dos Vereadores Mirins, os vereadores mirins infinitamente mais éticos, potentes que qualquer Câmara dos Vereadores adultos, né? Falei, gente, se fossem esses vereadores mirins, a gente teria uma cidade melhor, né? Os responsáveis aí pelas decisões, mas também vendo que a chave de leitura da pesquisa, e vocês vão ver isso no nosso relatório, era o racismo. Então, quando eles falavam da escola, da evasão, era o racismo. Então, o racismo como algo que vetava, que os impedia de acessar as diferentes políticas públicas, com exceção de um caminho muito definido.
acolhimento institucional, socioeducação, prisão. E uma pesquisa que a gente está finalizando agora, o Janela, a rede transdisciplinar também, na penitenciária Jason Albergaria, onde estão presas travestis, mulheres trans e homens homossexuais, a gente viu que 70%, a gente perguntou um a um das 570 pessoas presas, mais de 70% tinham vindo do socioeducativo. E uma delas falou assim, eu vim direto, quase como alegria, me lembrou assim, um estudante do ensino médio que passa no Enem para a universidade, eu passei direto, eu vim direto. Então, a gente vê realmente a eficácia da socioeducação, né, no encarceramento, na contribuição para o genocídio e em contribuir para essa passagem muito eficaz mesmo para o socioeducativo, né? Então, foi a chave de leitura que a gente tomou e que muito nos ensinou, e é o que os vereadores mirins colocaram, né? Uma das coisas que eles esperam, que eles projetaram no ano passado para a cidade, uma educação antirracista nas escolas públicas de Belo Horizonte. Então, vou passar para a Gabi, para depois a gente conversar mais. Boa tarde, meu nome é Gabriela Ferreira. Eu vou me apresentar um pouco também, porque eu acho que é importante eu dizer, né, assim, de que lugar eu falo e de onde também partiram os meus questionamentos, né, para essa investigação. Eu sou psicóloga de formação, psicanalista, e tenho uma trajetória nas políticas públicas de cerca de 10 anos, né, em que eu passei pelo sistema prisional e passei pela assistência social também, de Belo Horizonte. E estou na coordenação do Janela da Escuta, junto com a Cris e com mais algumas pessoas. E quando eu acabei de defender uma pesquisa de mestrado, e com ele, né, que investigava como se dá o atendimento e o não atendimento de adolescentes negros nas políticas públicas de Belo Horizonte. E essa pesquisa, eu me servi, né, dos dados do que a gente escutou dos adolescentes no diagnóstico das infâncias e adolescentes em Belo Horizonte. A partir dessa percepção, né, assim, dessa incidência do racismo no laço social, a gente começa essa investigação pensando que é indissociável, né, assim, trazer o racismo não é um dado qualquer quando a gente pensa de como esses jovens e esses adolescentes transitam pelas políticas públicas de Belo Horizonte. E o primeiro dado que a gente consegue observar é a expulsão mesmo, muito precoce, dessas crianças e adolescentes do ambiente escolar, né? Nem falo de evasão, mas eu falo de expulsão, né? Porque quando essa criança, esse adolescente, se depara com um olhar de um não investimento nesse corpo, nessa educação, o destino é que ela se exclua desse ambiente mesmo, né? E essa expulsão é a primeira expulsão, a primeira ruptura que esse adolescente, que esse jovem tem das políticas públicas. E que se seguem de outras rupturas e de outros não acessos também, né? Então, a gente começa a escutar adolescentes que só vão ter acesso à saúde, à rede de saúde, à rede de assistência social, quando estão ingressos no sistema socioeducativo. Então, o Estado, ele aparece para esse adolescente, inicialmente, a partir do sistema socioeducativo, né, que muito mais por um viés punitivista, né, uma responsabilização exclusivamente no sujeito, sem uma leitura mesmo do que estrutura-se aí o Brasil enquanto sociedade, e que leva esse jovem e esse adolescente diretamente, né, como a Cris traz, né, assim, como um marco da vida, já passar direto do sistema socioeducativo para o sistema prisional, né, assim, a perspectiva que esse adolescente, que essa criança e que esse adolescente constrói para si, esse destino marcado por uma trajetória em que o Estado só vai atuar na vida dele a partir
da socioeducação. E aí, eu vou falar um pouco, né, assim, que eu acho que é difícil também não tocar no ponto da minha pesquisa, que eu faço a análise de fragmentos discursivos de como o racismo aparece na fala desses adolescentes e jovens escutados no diagnóstico, né? Um desses fragmentos traz o racismo como marca. E aí é uma frase desse jovem. Isso vai mudando o seu comportamento para sempre. É desconfortável. Esse jovem, que é um jovem que a gente escuta em um dos grupos inventivos, um jovem que mora numa região não periférica, né? Mora numa região centro-sul de Belo Horizonte, um jovem de classe média, que ele traz, quando ele traz uma cena que, quando ele chega na casa dele, ele é impedido pelo porteiro de entrar, né, nesse apartamento, né, nesse prédio. E aí ele trazendo, né, assim, que nada o protege desse racismo, né, assim, que ele vai entrar na própria casa e ele tem que trazer ali para aquele aparato que está ali para impedir a sua entrada sobre o seu corpo e seu direito de estar circulando naquele espaço da cidade também. Outro fragmento que eu trabalho na minha dissertação que eu dou o título de O Corpo Desvalorizado, que vem de uma frase do adolescente também. Se você é negro, ou você é ladrão, ou você é macumbeiro. Que traz uma série de fragmentos de adolescentes dizendo de abordagens policiais e de como o corpo como o seu corpo, ele é tido como suspeição nos vários locais de circulação da cidade. Então, fragmentos de jovens dizendo de abordagens policiais violentas, de serem seguidos em loja, inclusive de estarem em espaços da cidade destinados a adolescentes e jovens, mas que eles não se sentem à vontade de estarem nesse espaço por uma barreira simbólica também, né? Não tem nenhum lugar escrito que não pode, mas esse jovem, ele não circula por aquele espaço, por ele ser reiteradas vezes violentado pela violência racista. E o outro fragmento é sobre o ideal de bem-estar do colonizador, que vem com uma fala de uma jovem: querem uma família perfeita, que diz de um caso acompanhado pelo Janela, que foi analisado no diagnóstico também, de uma jovem que tem é uma jovem mãe que tem sua criança retirada para a institucionalização, a partir de uma leitura dos técnicos das políticas públicas, que essa jovem não seria capaz de cuidar da sua criança. E antes mesmo de qualquer outro tipo de intervenção ter sido feita, a primeira intervenção já foi da institucionalização dessa criança, né? Assim. E aí a jovem, sempre quando algum ator da política pública vai falar sobre essa jovem, traz aspectos da adolescência e do puerpério como se fosse um problema, né? Assim, como se isso não fosse aquela jovem, ela não poderia passar por esses atravessamentos. E quando ela chega para visitar essa criança na institucionalização, várias vezes os técnicos dizem para ela: você sabe que seu filho seria melhor cuidado por outra família, que a sua família e você não tem condições de cuidar dessa criança. E a partir disso, né, assim, a gente começa a fazer a leitura de que o que atravessa essa relação dessa jovem com essas políticas públicas não é um viés protetivo, mas um viés racista, que já pressupõe que essa mãe não é capaz de cuidar da sua criança, mesmo ela apresentando ali vários fatores que garantiriam essa proteção. Então, ela fala no ambiente jurídico que as políticas públicas querem uma família perfeita. Inclusive, uma família que, a partir dos critérios, né, elencados, do que ela teria que apresentar,
provavelmente nenhum de nós poderia ter aí a guarda dessa criança, porque são critérios, inclusive, muito além, né, do que se pode ofertar aí para o cuidado e o bem-estar de uma criança. Enfim, então, a partir desses fragmentos e a partir de toda a escuta, inclusive de quando a gente coloca o jovem enquanto pesquisador e o convoca a fazer sugestões e recomendações para as políticas públicas de Belo Horizonte, esses jovens trazem a todo momento o ponto do racismo como um ponto fundamental para que haja aí uma mudança, para que seja possível, né, uma mudança aí na estruturação das políticas públicas e para que essas políticas sejam realmente protetivas para esses adolescentes e jovens. Uma vez, né, que o que a gente percebe é que os aparatos legais foram aí, né, cada vez mais aumentando as garantias de direito para as crianças e os adolescentes depois da Constituição de 88, mas o que a gente percebe também é que, paralelamente, o genocídio da população negra, principalmente o recorte da juventude, vem crescendo. Então, esses aparatos legais, eles não servem para garantir a proteção da criança, do adolescente e do jovem negro. Né? Assim, tem um recorte para o qual é permitido que essa proteção incida. E a partir disso, né, assim, quando a gente elenca as soluções, as sugestões desses adolescentes, uma das sugestões, né, é o ponto de que é preciso mudar o ponto de onde se olha e de onde se propõe e se estruturam as políticas públicas, né? Assim, tem uma fala de um adolescente que vem muito nesse sentido, assim, de quem faz as leis e para quem são essas leis, né? Que enquanto a gente não conseguir mudar aonde quem propõe e quem tenta fazer uma incidência, não é possível que seja aí um outro tipo de política pública, um outro tipo de laço seja possível na sociedade brasileira e na forma com que essas políticas são estruturadas. Outro ponto também de proposta, que citado pela Cris, é essa proposta de educação antirracista das escolas, que é uma proposta que vem do programa de do projeto Vereadores Mirins, né? Que aí eles propõem roda de conversa, propõem que isso seja dito, né? Assim, porque outro ponto também é que a temática do racismo, ela não esteja centralizada em campanhas temáticas, em datas especiais, né? Precisa que seja uma diretriz das políticas públicas, né? Assim como o racismo está entranhado na forma que os adolescentes fazem laço e na forma com que a sociedade é estruturada, é preciso também que esse debate esteja no dia a dia das políticas públicas, né? Assim, é preciso que o quesito raça-cor seja preenchido nos protocolos, que essa pergunta seja feita, né, no momento dos atendimentos. Então, é preciso que se torne uma diretriz da política pública muito mais do que campanhas temáticas, porque as campanhas temáticas geralmente ficam ali localizadas num ponto e esse debate não avança, né? Ele só aparece nas estatísticas aí, do aprisionamento e da morte, né? Tanto física quanto simbólica desses adolescentes. E eu acho que é isso, né? Assim, eu vim um pouco mais para complementar mesmo, para dizer um pouco de como essas falas, de como aparece, né, assim, o ponto do racismo na fala dos jovens, e também, né, assim, para pensar um pouco, para abrir um pouco essa conversa, de como que, enquanto atores, enquanto parte, né, assim, de uma rede que em algum momento, né, vai ser atravessada tanto pelo debate, tanto pelo atendimento de crianças,
jovens e adolescentes nas políticas públicas, como é possível também, né, assim, mudar discursivamente o que se é veiculado sobre esses corpos nos espaços de atuação, né? Então, acho que é isso. Obrigada, Gabriela, obrigada, Cristiane. Eu vou... Só falar uma coisinha, coloquei aqui no chat, tá, gente? Sim. O acesso ao site, e também a gente vai fazer uma entrega formal, coloquei aqui, depois eu mando um convite para vocês. Vai ser no auditório do Colégio Imaculada, de 2 às 7h30, com o Antônio Novo, vai fazer um debate do diagnóstico, então depois eu passo o convite. E só uma questão, foi muito interessante, né, Gabi, que a gente já fez uma entrega para o CMDCA do diagnóstico, no dia 21 de outubro, e, além disso, né, em cada grupo, né, Janela, CRISP, NEPEI e Polos, a chave de leitura, né, esse ponto de convergência ter sido racismo, foram alguns adolescentes jovens falarem em crianças da ocupação da Andara. E as crianças, então, o público e uma pesquisadora fez uma roda assim, de perguntas, né, para elas responderem, e assim, qual que é o seu sonho? Quase todas as respostas apontavam para esse ponto do racismo e essa questão do racismo na escola, esse que já é quase um clichê, uma coisa que a gente ouvia a exaustão no Brota, né, Maralice? Professores chamando de macacos, meninos sem futuro, meninos sem pai. Então, diversas perguntas que não precisavam ter tangenciado, elas não eram perguntas sobre o racismo, mas sobre sonhos, projetos, também insatisfações. As respostas eram sobre o racismo. Então, foi um ponto, assim, muito só forte. Complementando também, né, assim, essa devolutiva e essa fala, né, essa dinâmica que a gente teve com as crianças. Um ponto também emblemático dessa experiência foi como, após, né, nessa entrega, quem estava ali, né, nos conselhos tutelares também, após o que as crianças trazem, a resposta foi a proposta de cantar uma música sobre criança feliz. Então, assim, um silenciamento do que essas crianças denunciam, né? Como se a gente não pudesse falar sobre isso, como se fosse algo para não se pensar naquele momento, né? Então, eu achei, inclusive, muito ilustrativo de como, né, isso acontece de uma forma naturalizada, inclusive, né? Assim, esse silenciamento do ponto da raça dentro dessa dinâmica, dentro dessa discussão. Foi um triste fechamento essa música, foi aquilo assim, da gente sentir vergonha, sabe? E tristeza, porque foi uma violência, né, Gabi? Com a melhor das intenções. As pessoas para irem anotando as questões e daqui a pouco no debate a gente retoma, viu, Cris e Gabriela? Muito obrigada pela exposição. Eu vou passar a palavra então para o Douglas Barros. Eu não estou vendo o Douglas ainda na tela, mas eu vi que ele entrou, né? Porque eu estou no celular, eu não consigo ver. Eu queria agradecer a presença do Douglas. Dizer que nós tomamos contato com alguns vídeos e o texto dele a partir de um curso que a Ludmila Camilotto fez durante a tese de doutorado e que nós achamos muito interessante, muito próximo do diálogo que a gente tem feito, então, por isso o convite ao Douglas. E a temática de hoje, né, o Douglas vai falar para a gente sobre essa articulação que talvez tenha sido bastante arrojada, Douglas, depois você fala para a gente, mas sobre Mbembe, Lacan e Fanon, né? O que você puder trazer para a gente já será de grande valia nessa discussão que a gente tem feito aí durante o período. Então, com a palavra, Douglas Barros, se você quiser complementar a sua apresentação, fique à vontade. Bom, boa tarde. Estou feliz com o convite, feliz por escutar a Cristiane e a Gabriela também. Bom,
A articulação Mbembe, Lacan e Fanon se dá talvez por algo bem específico, que é a preocupação que Fanon tem com a linguagem. Tá? Bom, não sei mais ou menos qual é a proximidade que a turma que está aqui tem com Fanon, mas Fanon foi um psiquiatra cujas obras foram escritas no mesmo momento em que Lacan iniciava os seus seminários. Né? Então, de certa forma, não podemos afirmar que Fanon leu Lacan, mesmo porque, enfim, quando ele morreu, Lacan ainda continuava, né? Mas, com certeza, ele teve acesso ao seminário 1 do Lacan. Né? Com certeza, ele ouviu falar de Lacan e, enfim, ele vai ter uma experiência como residência psiquiátrica com o Tuskegee, né? E, enfim, então ele está, digamos, no olho do furacão do início da crítica à psiquiatria. Né? Isso é sem dúvida. Então, mas o ponto de talvez intersecção entre os três, né? Fanon, Lacan e Mbembe, é justamente no ponto da linguagem. É claro que tem as suas grandes nuances, né? Enfim, eles não estão partindo do mesmo ponto, nem com a mesma preocupação, né? O Lacan, depois quando o Lacan vai pensar o simbólico, né? Já está numa outra discussão, quer dizer, não tem muito a ver com a discussão que o Fanon tem, mas, a meu ver, para a gente é muito importante organizar esse laço, esse nó, entre Fanon e Lacan, porque, bom, gente, olha, eu estou pressupondo que vocês conheçam o Fanon, assim, pelo menos de nome, né? Então, eu estou até com dificuldade para começar, porque quando eu começar, eu acho que aí ninguém me segura, mas, então, assim, vamos lá, né? Eu acho que todos aqui já ouviram pelo menos falar de Fanon, né? Fanon não é um psicanalista, ele não fez análise, Fanon é um psiquiatra, mas as contribuições que Fanon traz, com certeza, se a gente souber fagocitá-las enquanto psicanalista, seria importante. Porque o que o Fanon está ligado em outra coisa. O Fanon tem uma espécie de psicanálise fenomenológica, está muito marcada por uma rica influência, que talvez um outro paralelo com Lacan é que Fanon tem uma preocupação com a filosofia também. Tá? Agora, ele tem um grave problema em vista que não tinha para Lacan fazer o mesmo sentido, que o problema que Fanon tinha em vista é o que significa a raça. Tá? Se o negro é um produto, né, do processo de racialização que organiza a modernidade, como tornar o negro um sujeito? Tá? Então, esse é o ponto de partida de Fanon, que vai, inclusive, tensionar as relações, o primado da identificação na psicanálise lacaniana. Por quê? Porque para Fanon, ao fazer a pergunta o que significa raça e como pensar que o negro é um produto da noção racial, Fanon vai começar a perceber que o primado da identificação é dado àqueles que são vistos como sujeitos na sociedade burguesa. Né? E quem é visto como sujeito na sociedade burguesa não são os racializados. Tá? Porque os racializados, eles estão amarrados na camisa de força da identidade. Tá?
Só que essa identidade é uma identidade heterônoma, né? Quer dizer, ela é dada de fora. Tá? Por quê? Isso é muito curioso, porque aí tem uma questão do descobrir-se enquanto racializado para Fanon. O fato de descobrir-se como racializado já marca um processo de clivagem de um identitarismo que permeia e organiza a sociedade. Por isso que para Fanon era preciso primeiro identificar-se para depois apreender os limites da identificação. É curioso, né? E causa estranhamento. Como assim identificar-se? Porque o negro ou a raça não estão escritos nem na natureza, nem nas formas discursivas da modernidade. Quer dizer, o negro sofre um apagamento, não só o negro, né, mas os racializados de maneira geral, sofrem um apagamento não só da sua história, da língua que seus antepassados pertenceram, mas também sofrem um apagamento da sua própria imago. Tá? Daí que aqui, um outro nó, né, como que fica então a relação do estádio do espelho de uma criança racializada? Quem vai tentar responder isso é a nossa grande Isildinha Batista, com a sua tese, que agora virou um livro que finalmente saiu, né, que é A Cor do Inconsciente. Então, veja, bom, voltando então um pouco, né, o que significa essa aderência de Fanon à fenomenologia? Bom, primeiro um debate da sua época, né? Enfim, a fenomenologia ela era fundamental na França dos anos 40 e 50, que é onde ele vai fazer a sua formação como médico, e ele vai se formar em Lyon, e ele vai ter aula com ninguém menos que Merleau-Ponty, né? Ao mesmo tempo que é um grande admirador de Sartre, e desde o início, Fanon já também tem acesso aos tempos modernos, que é a famosa revista, né? Inclusive, é o editor do Tempos Modernos que apresenta o Fanon para o Sartre, porque Fanon quer que Sartre escreva o prefácio aos Condenados da Terra. Bom, nessa história biográfica, mas isso aqui tem uma grande importância, porque a fenomenologia tinha aspirações científicas. Eu vou falar científicas, né? Não cientificistas. A fenomenologia tinha essa aspiração e isso casava muito bem com o discurso psiquiátrico. Né? Então, Fanon ele também se aproxima da fenomenologia justamente porque era muito mais fácil alguns rígidos e obtusos psiquiatras da sua época dialogarem com a fenomenologia do que com a própria psicanálise que vinha tomando terreno. Né? Não que na França a psicanálise já não tinha, mas estou falando de um problema político onde Fanon vai se... Bom, e também, isso por um lado, mas por outro lado também a fenomenologia ajudava Fanon a pensar a relação do negro no confinamento do seu corpo, no processo de construção da identificação de si, e ele vai percebendo que a existência do negro é regulada por uma imanência de ser para outro. E esse ser para outro é efetivada na linguagem. O que significa ser para outro? Ser para outro, para Fanon, pensando um pouco com Sartre, né, é justamente essa relação de uma heteronomia na forma de identificação de si. Por isso que Fanon vai pensar na linguagem, porque falar para Fanon é adentrar ao mundo. Agora, o que acontece quando esse mundo
e esse outro são heranças coloniais? Essa é a pergunta do Fanon. O negro fala, esse falar do negro é assumir uma cultura. Assumir essa cultura marcada pelo processo colonial é suportar o peso de uma civilização que construiu um dispositivo de exclusão, do qual meu corpo imediatamente apresenta essa exclusão, apresenta essa história. E é por isso que um dos aspectos centrais do Pele Negra é a linguagem. Quer dizer, na linguagem, na construção de um registro simbólico que me permite identificar o que eu sou e o mundo à minha volta, é nisso que está o lugar em que é possível assumir o meu processo de identificação. Agora, como eu posso assumir um processo de identificação que é, né, quando a gente pensa Lacan, o que significa o primado da identificação? Significa a perda de qualquer substancialidade, seja no registro da sexualidade, seja no registro daquilo que permite dizer o que eu sou. Né? Quer dizer, o primado da identificação é justamente descobrir que eu não posso ser nada em essência. Eu estou sendo. Que o processo de tornar-se sujeito é justamente a fissura, né, que faz com que o impulso pela identificação seja a tentativa ilusória, fantasiada da recomposição de si. Não é isso? Em Lacan, mais ou menos, assim, em 30 segundos. Bom, como que isso é possível numa sociedade em que, a partir do momento em que eu sou demarcado pela cor da pele, eu já tenho uma identidade? Bom, então, aqui tem um problema para Lacan. Desculpe, para Fanon. Né? Fanon vai perceber que, bem, a identidade, nesse caso, é aquilo que permite uma estruturação simbólica que é responsável pela capacidade de dizer-se a si. É claro que, veja, apesar do primado da identificação, a psicanálise, pelo menos essa é a minha leitura, há controvérsias, ela não simplesmente joga o processo da identidade no lixo. Tá? Na leitura que eu faço, a psicanálise, ela pensa a identidade, mas pensa a identidade como uma fantasia, como uma ilusão que deve ser atravessada. Ou seja, a identidade é uma ilusão subjetivamente necessária. Tá? E ela também é a possibilidade de um conhecimento de si parcial, miraculoso, tá? Mas que se faz através da imersão ao idioma, e esse idioma está repousado na minha entrada no mundo social. Tá? Agora, se o inconsciente é estruturado como uma linguagem, né, o problema observado por Fanon é que o modo próprio pelo qual a linguagem circula é imerso na vida social da qual ela faz parte. Certo? Então, no interior de um mundo colonizado, cuja herança e a sua estrutura social é marcado pela exclusão dessa herança, para indivíduos que são marcados pelo processo de racialização, a construção da própria possibilidade de pensar o eu fica vedada, porque o processo de identificação fica interrompido. Por quê? O que você é? Você é um negro. E o negro é o negro. O índio é o índio. Não era assim que se falava? Quem é o negro? O negro ele é bem afetivo. Quem é o indígena? O índio, né? Como dizia. Ele é indolente. Preguiçoso. Então, veja, né?
a hegemonia da racialização configura uma estrutura simbólica através da linguagem que responde por um imaginário branco. Por que o corpo do branco não é demarcado? Por que não existe o branco de pele escura? Porque o branco aparece como a homogeneização ou universal sobre o qual o branco não tem uma identidade. E quando ele reivindica a identidade, vocês podem ter certeza que uma merda muito grande está para acontecer. Né? Porque, como a gente lembra, quando que o branco reivindicou a identidade? 1933, começa com um carinha chamado Adolf Hitler. Né? Então, esse imaginário que é condensado na linguagem, né, e que se universaliza, né, desaparece, né, sobre o qual regula todas as outras identidades, menos a identidade de si, porque é um sujeito. Né? Isso, ao racializado, impede o processo de reconhecimento de si. Porque, veja, o que eu estou falando aqui para vocês de maneira muito rápida, eu já vou encerrar, só queria mesmo amarrar algumas e provocá-los, né? O que eu estou falando para vocês é que, bom, se a gente levar em consideração o que o Lacan chama de ordem simbólica, né? E o que a gente entender, né? Bom, a linguagem não é a ordem simbólica, porque a ordem simbólica ainda é o conjunto da qual a linguagem é um conjuntinho. Tá? O que eu estou falando para vocês é o seguinte, que esse processo de impedir o reconhecimento significa que a forma como a visão de mundo, e aí, para provocá-los mesmo, né? O próprio inconsciente é escrito sobre essa hegemonia. Então, as formas culturais, as formas das políticas públicas, tudo isso vai estar marcado por esse processo. Tá? Que é um processo de invisibilização, tá? E de apagamento do racializado. Tá? E quando esse racializado for reivindicar esse processo, ele vai ser chamado do quê? Identitário. Né? E, afinal, ele está... Para que falar disso? A raça é humana. Tá? Então, vejam, gente, que aqui tem muito pano para manga para a gente pensar. Né? Outra coisa, se o inconsciente é estruturado como uma linguagem, é preciso levar em consideração que o próprio Lacan, algo que o próprio Lacan levava, a linguagem ela não é etérea, ela não vem do céu. Né? A linguagem ela se estrutura historicamente, ela é historicamente determinada. E a forma como se regula os processos de construirmos a nossa identificação e o reconhecimento de si se atam a essa linguagem que até aqui tem sido a linguagem do colonizador. Então, vê, aí né, tem uma questão para a gente, né, que é como pensar, né, pelo menos esse é um dos meus programas de vida, né, como pensar a relação do racializado na clínica. Né? Como levar em consideração, primeiro, que até há muito pouco tempo atrás, o sofrimento racial ele era invisibilizado, apagado. E a gente está num país que tem um hospital chamado Hospital Colônia. Foi preciso um italiano maluco, né? Que eu gostava dele, caramba, vim aqui para falar que aquilo era Auschwitz. Então percebam que a gente tem muitas coisas. Enfim, só quero provocá-los, porque eu acho que não vai dar tempo de estender muito esse meu chiclete. Né? Então, só queria provocá-los a essa reflexão, as possibilidades, os caminhos
eu acho possíveis para a gente pensar uma psicanálise vigorosa do ponto de vista não só de uma autocrítica imanente aos seus próprios pressupostos, né? Mas que também se conecte, se ate à vida social da qual ela faz parte. Né? Então, esse é o meu programa, né? Pensar uma clínica para esse racializado sem objetificá-lo, porque aqui é um outro cuidado que precisa ser posto e que o Fanon vai colocar de maneira brilhante. Capítulo 5, Pele Negra, Máscaras Brancas. Quem quiser depois leia. O Fanon vai fazer um retrato, uma análise de René Marin, que é um herói de um romance. E nessa análise, enfim, não vou narrar todo o capítulo, óbvio que não, mas ele fala uma coisa muito importante, ele deixa uma lição muito importante. Não é porque um racializado entrou na nossa clínica que o sofrimento, o descentramento, tem a ver imediatamente com a questão racial. E o que ele quer chamar a nossa atenção? Para a escuta. A importância da escuta, de não objetificar esse racializado, que já é objetificado, né, no mundo social, na escuta. Esse caso é muito interessante porque o René Marin, ele, na impossibilidade de desenvolver um amor ao outro, ele usa a racialidade como subterfúgio, o racismo como subterfúgio, para não conseguir lidar com as suas próprias escolhas. Tá? Mas ele é um neurótico abandônico, né? Quer dizer, e acidentalmente negro, o Fanon vai dizer. Quer dizer, que o Fanon está querendo nos dizer com esse caso, que é assim, muito curioso, né? É que é preciso, sim, levar em consideração o sofrimento racial, pensar uma clínica do racializado, mas não objetificar a nossa escuta a partir da racialização. Fanon, como vocês sabem, morreu novo, 36 anos, ele não pôde levar isso adiante. Tá? Mas o que ele fez dos 26 aos 36 é muito importante para nós e segue sendo importante até hoje. É isso, gente. Eu espero ter provocado vocês. Pode me chamar para uma outra, viu, Margarete? Eu fico para a gente seguir, que tem bastante coisa aí. Muito obrigado. Obrigada a você, Douglas. Eu vi que você deixou o Mbembe de lado. Acho que foi um pouco proposital. Que foi muito da nossa parte pedir que você trabalhasse os três. Eu vou abrir a fala, né, o debate, depois, no meio, a gente retoma um pouco aí a discussão, né, do próprio Fanon e Mbembe, né, que eu vi que você também já faz algumas articulações sobre esses dois autores, e aí no debate a gente conversa um pouco. Quem levantou a mão foi... Pode falar, por favor. Vocês vão se apresentando porque o Douglas e a Cristiane não conhecem as pessoas do LEPS, então, por favor, se apresentem de onde vocês estão falando. Boa noite a todos. Meu nome é Wallace, eu sou recém-formado da Universidade do Estado de Minas Gerais, o campus de Divinópolis. Estou participando dessa disciplina aí de uma forma de disciplina isolada. Estamos na luta e na busca aí de conseguir uma vaga no mestrado aí na FAI para o ano que vem. Bom, eu vou fazer acho que 2 comentários pensando no que eu fui associando aqui, e eu vou começar então pelo Mbembe. Eu tive a oportunidade de participar também de um grupo de pesquisa onde nós lemos o Crítica da Razão Negra. E dá para fazer, eu acho, umas associações com o que o Douglas trouxe, mas eu pensei no Mbembe justamente na fala da Cristiane e da Gabriela, das experiências que as duas trazem,
quando, eu acho que foi a Gabriela que disse, né? Eu saí da escola, uma fala de um aluno, né? Eu saí da escola por causa do racismo, né? E eu acho que a Gabriela também comenta que ela não fala de uma evasão, né? Ela fala dos alunos que foram expulsos de uma escola. E eu lembrei de um momento no Crítico da Razão Negra que o Mbembe vai dizer que uma das questões da negritude é justamente o fato do negro ainda hoje precisar lutar pelo seu status de humanidade, né? Como que isso se presentifica, né? E ele faz essa construção em torno disso. E eu lembro que essa foi uma passagem que ficou muito marcada para mim e que, vez ou outra, eu encontro ela em instituições e, infelizmente, né, dentro de instituições escolares, da educação, vez ou outra, quando eu faço alguma intervenção em escola. Agora, falando dessa relação da linguagem que o Douglas trouxe, do Fanon e do Lacan, eu estou lendo agora também o Seminário 19 do Lacan, que é o Seminário 19 ou o pior, né? E eu fiquei pensando, né, numa possibilidade de trazer o conceito que o Lacan faz ali do traço unário, né? Ele vai trazer aquela questão da lógica, do A1, etc. E o Lacan vai até chegar num ponto da unicidade, daquilo que nos confere a possibilidade de sermos singular, né? E aí você trazendo essas percepções da linguagem, essa associação com o Fanon, eu fiquei pensando, né, o que se dá nesse discurso colonizado, né, nesse inconsciente estruturado como linguagem, que está associada à cultura, que está, assim, também, penso, associada à história, o que se dá com esse traço unário, então, dentro desse discurso colonizador, né? Então, seria, talvez, de pensar que, né, por conta de uma característica no corpo, na carne, esse traço unário já vem com uma marca, né? Já está com uma marca. Fiquei pensando nessas e outras questões. Então, é isso. Obrigado aí pelo espaço de falar. Obrigado, Wallace. Marcelo, por favor, a ideia é fazer um bloco pelo menos de 3 questões, depois a gente passa para a Cris e Douglas comentário. Gabriela Antunes, Cristiane, obrigado. Douglas, obrigado por vir. A gente está aqui realmente desde talvez 2022 dialogando sobre essas questões. Mais especificamente esse ano, eu sou Marcelo, né? Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Ricardo, eu sou professor na UFMG, junto com a Margarete nós estamos coordenando esse trabalho, no sentido da gente trazer para os elementos, sobretudo para uma psicanálise decolonial ou anticolonial, uma possibilidade da gente recolocar no chamado Epistemologias do Sul, né? Ou seja, uma possibilidade da gente fazer a psicanálise retornar à política, ou realmente fazer o amarramento, a amarração dela na política, que é o fundamento, que talvez seja a sobrevivência dela, mais do que necessariamente a gente ficar repetindo os cânones europeus e as tentativas sempre de entendê-la pela matriz europeia. Então, prazer enorme tê-los aqui e tê-las, e eu gostaria, na verdade, de anunciar algumas questões para a gente poder aquecer esse debate, porque nós estamos diante desse limiar entre trauma colonial e entre identidade colonial, que não possibilita uma identificação de si, né? Então, nós estamos nesse limiar, e aí eu gostaria de pensar isso tanto na experiência da Gabriela e Cristiane, quanto no arcabouço teórico, né? Nos aportes teóricos que você nos traz, Douglas, no seguinte sentido. Veja, se a gente for ler Fanon, nós vamos achar que nós temos um trauma colonial. A questão racial ou a racialização passa por um trauma colonial que a gente tem efetivamente anunciado desde sempre a partir da matriz da branquitude. E nós teríamos esse trauma como esse instaurador, né? Esse real traumático inabordável, que a linguagem vai vir, como você precisa bem, e é o Mbembe que nos ajuda, né? Ele vai dizer assim no capítulo lá sobre a clínica do sujeito, né? Ele vai dizer assim, olha,
aqui tem um inabordável, né? O que o Fanon traz é que algo da linguagem é inabordável e não é apreensível pelo homem branco, pela mulher branca, que porventura poderiam tentar reprimir o sujeito negro ou o sujeito preto de uma maneira que ele não necessariamente pudesse advir. Mas vai sempre ter um resíduo que escapa a essa condição. Se a gente aceitar a ideia do traumático, eu tenho dúvida, bastante dúvida, Douglas, e aí eu já dirijo a você, eu tenho dúvida sobre a questão de ser realmente algo da ordem do traumático, insidiosamente, né, algo que não é abordável pela linguagem, que evidentemente é um evento que nos toma, né, e a questão da raça passa por essa via, mas eu tenho dúvida se a gente teria esse trauma insidiante, né, ou que ele vai prescrutando a nossa vida o tempo todo, ou se a gente tem uma identificação com o colonizador. Eu, racializado, tenho uma identificação com o colonizador que não me permite criar efeitos identitários ou possibilidades de me identificar. Uma identificação, quer dizer, meu ideal de eu, e você já nos provoca nesse sentido, né? Esse inconsciente é branco, quer dizer, esse inconsciente nosso está nessa ordem hegemônica branca, ou não há dúvida que a gente parte dessa ideia da experiência, ou pelo menos até então, dessa experiência universal do inconsciente, mas a gente não trabalha o inconsciente colonizado, que é esse que está posto. E aí eu tenho dúvida se nós estamos na ordem do trauma ou se a gente está na ordem da identificação ao agressor, ou a identificação com o agressor ou com o colonizador. Aí eu queria te ouvir a esse respeito, Douglas. E, Gabriela, Cristiane, vocês trazem, na verdade, uma experiência, quer dizer, vocês trazem isso já no fazimento do nosso dia a dia, a partir da intervenção que vocês fizeram nos grupos os grupos inventivos, né? Os grupos de inventividade que vocês estão trazendo, que eu gostei muito desse nome, né? Na verdade, Gabriela e Cristiane, nós estamos diante digamos assim, de um discurso da raça. Nós estamos pulverizados por esse discurso da raça que tomou a nossa forma hoje de pensar em muitos dos setores, sobretudo quando a gente fala de direitos humanos e quando a gente fala essencialmente das ciências sociais e humanas. Então, a gente está tomado com essas questões. E eu perguntaria para vocês, porque aí, claro, esses adolescentes, essas adolescentes negras ou pretas, ou quem quer que seja do ponto de vista da racialização, trazem para vocês essas questões da raça, né, de uma educação antirracista, ou de algo propriamente que não diga necessariamente mais desse racismo como marca, mas eu pergunto para vocês se o racismo, no caso da pesquisa, da enquete de vocês, se o racismo que está anunciado esse racismo que está anunciado por essas pessoas, né, por esses sujeitos, adolescentes, se ele está intimamente ligado com o feminismo brasileiro. Quando a Gabriela coloca no texto dela sobre a questão da Santa Ceia, talvez a gente pudesse entender que essa matriz de racialidade talvez esteja no Brasil intimamente ligada a um certo familismo, um familismo que vai proteger a criança, que vai proteger o adolescente, mas, ao mesmo tempo, que vai lembrá-lo todos os dias que ele está excluído de algum lugar do bem público. Eu fico pensando que o familismo aqui, por ser identificado com o agressor, é a minha ideia, por ser identificado com o agressor, vai tender a fazer esse recordar contínuo desses meninos e meninas que eles não podem estar onde querem estar. Obrigado. Aí eu vou só complementar essa pergunta, Cris, para você, Gabriela, se diante dessa história de 500 anos de escravização no Brasil, que ela não acabou, né, vocês trazem no diagnóstico a questão da prisão, na sequência da questão socioeducativa, e a gente sabe que esse dado da segregação ele se repete em todas as esferas, né?
em relação à questão racial, eu pergunto para vocês se vocês apostam que, de fato, apenas uma educação antirracista resolveria essa questão no Brasil. É bem difícil de responder essa pergunta, mas é só para a gente conversar um pouco sobre isso. Então, eu passo a palavra para você primeiro, Gabriela e Douglas na sequência. Obrigada. Uma coisa, Margarete, começando por esse ponto, que a gente viu, assim, quando a gente ia perguntando sobre os direitos, sobre as diversas políticas públicas, que a questão do racismo foi a que suscitou menos propostas. Talvez porque haja isso já, esse silenciamento, né? E quase que uma dificuldade mesmo de forjar propostas. Então, a gente viu essa proposta na Câmara dos Vereadores, que é um lugar de mais elaboração formal, né? Eles fazem projetos, fazem sessões, enfim, e a gente viu coisas assim mais genéricas, né, Gabi? Eu queria que o racismo acabasse, eu queria que isso cessasse, eu queria menos desrespeito e menos indiferença, né? Então, o diagnóstico, né, evidentemente, assim, ele também não aponta soluções universais, né? Mas o que eu acho mais, assim, eu acho muito importante, do ponto de vista mesmo, né, de uma psicanálise não colonial, de propostas antirracistas para a cidade, de fazer uma aposta nesse sentido, é a própria potência desses mesmos adolescentes e jovens que sofrem no corpo, nos corpos, as marcas discursivas do racismo, mas a capacidade de propor novas formas de viver na cidade, formas mais possíveis, mais porosas para eles, né? Então, eu acho que essas pequenas invenções sintomáticas, singulares, elas podem provocar esses poros, né? Tornar a cidade mais permeável para eles, numa potência política. A gente pensando com Célio Garcia nesse coletivo de singulares. E aí, Douglas, eu acho muito importante essa crítica que você faz ao que a psicanálise muitas vezes vê e critica como movimentos identitários, porque muitos desses movimentos são movimentos de sobrevivência, de resistência, né? São coletivos de singulares. Cada um ali tem suas próprias invenções sintomáticas, mas tem algo do coletivo também. E os adolescentes e jovens na pesquisa, eles apontaram muito para isso. E essa questão, né, Marcelo, que você levanta do familismo, né? Isso que a Gabi traz ali da Santa Ceia no socioeducativo, né? E isso o tempo todo, deles verem, assim, uma dissidência, que como que eles encarnam, esses adolescentes e jovens majoritariamente negros, pelo recorte que a gente fez, de ouvir os menos ouvidos, né? Essa dissidência também nesses modelos, né? Da família, essa família ausente pela sobrecarga do trabalho, isso que o Lacadê traz, né? O ponto de onde ser visto. E eles se veem sendo vistos como dejetos. Então, eles não cabem na sala de aula, né? Eles são aqueles alunos, né, que vocês conhecem tão bem da sala dos piores, que encarnam fracasso escolar, o acolhimento institucional, que às vezes se dá pela violência intrafamiliar, pela violação, mas às vezes é pela criminalização da miséria mesmo. Famílias que não são consideradas aptas, modos, né, de viver em família que não são validados por esse modelo, né, nosso, pelo modelo colonial e racista mesmo. E uma vez no sistema de acolhimento, né, eles sabem, eles são esse dejeto, não estão ali destinados a uma adoção, e aí essa trajetória que eles colocam, né, a socioeducação e o prisional e a trajetória de vida nas ruas, que formam toda uma solução de contiguidade, né? Lá nessa penitenciária da Jason Albergaria, a gente tem visto isso, é um público majoritariamente de pessoas em trajetória de vida nas ruas que entram e saem da prisão, assim, quase que imediatamente, um dia depois, 2 dias depois. E
os técnicos, né, ali do prisional falam, as outras políticas não se importam. Então, isso também sempre, né, não toca esses corpos, não toca as políticas, né? E agora, essa pergunta que você faz, né, Margarete, perguntas que os adolescentes fizeram, o que essa pesquisa vai mudar? Né? O prefeito vai mesmo ouvir o que a gente está falando aqui, como prefeito, no lugar do prefeito, essa responsabilidade, assim, mas também com uma modéstia ativa, né, tomando essa expressão, como Lohan fala do psicanalista nesses debates complexos, né? Não uma posição cínica, uma posição de recusa de jeito nenhum, mas também de uma modéstia ativa. Não é a gente encarnar o lugar do salvador que reduziria o outro à vítima, só reforçando ainda mais o discurso racista, né? Então, é um desafio aí a gente fazer com que isso seja ouvido com os adolescentes jovens. Por isso que é fundamental em cada devolutiva, em cada tessitura de texto, eles estarem com a gente, né? Porque essa fala deles, eu acho que toca assim, muito mais nessa fala viva aí desses adolescentes, das crianças também. Então, mas muita coisa a gente pode também insuflar ali nas políticas públicas, por exemplo, quando o CRISP aponta essa lacuna do critério raça-cor em quase todos os bancos de dados aí na cidade, né? E como que o IVIA, o IVJ, o marcador mais forte aí é a cor, né? Então, tecer metodologias inventivas e uma prática analítica também mais inventiva à altura dessas crianças e adolescentes que sofrem com racismo, mas também nos demonstraram na pesquisa a potência e a capacidade inventiva deles. Então, essa é a nossa aposta mesmo, que a gente possa estar à altura deles, né? Não à altura da subjetividade da época, à altura dessas crianças e adolescentes. Foi isso, pelo menos, que ficou para mim da pesquisa, esse desafio de estar à altura, de fazer um pouco, né, a gente funcionar, e a universidade, né, como uma caixa de ressonância, isso que uma técnica fala, né, da evolutiva do CMDCA, né, Gabi? Nossa, a gente sabe tudo isso, que importante que agora está escrito, né? Então, a universidade, às vezes, fazer reverberar aquilo que já é óbvio, que é sabido, mas vem com revestimento acadêmico, às vezes isso pode chegar em quem, né, recusa ver o que é tão óbvio também, né? Gabriela, você quer comentar? Sim, eu fiquei pensando, né, assim, no que o Wallace traz, né, dessa passagem do Mbembe, que o negro, até hoje, né, luta por seu status de humanidade. E me faz pensar, inclusive, que eu cheguei a destacar, que eu estou com o livro aqui do lado, ele já estava destacado, que eu tenho um dos capítulos da minha dissertação, eu faço a racialização da juventude do município. E, a partir disso, eu vou colocando, né, assim, tudo que os teóricos trazem sobre a adolescência e começo a confrontar se isso se aplica à adolescência, às adolescências negras no Brasil, em Belo Horizonte. E aí o que eu percebo, eu começo a me questionar, né, para quem pode ser adolescente no Brasil, né, porque os adolescentes negros são convocados aí a assumirem, né, assim, uma posição de adultos sem passar por esse momento da adolescência, né, quando eles são convocados aí no ponto do mercado de trabalho, no ponto do tráfico, quando a gente pensa essas discussões sobre redução da maioridade penal, é para um certo adolescente ser encarcerado, né? Assim, então, essa pergunta fica no horizonte da pesquisa, né? Assim, o tempo inteiro. Quem pode ser adolescente no Brasil? E pensando, né, sobre o que é possível, né? Se só uma educação antirracista seria o suficiente. E eu fico pensando nisso, na construção da rede,
E quando a gente traz, né, assim, pensando nas políticas públicas com centralidade familiar, por exemplo, né, que a gente traz a família para poder construir essa rede, escutar o que tem dessa rede ali de potencialidade, e até mesmo o próprio adolescente, né, na metodologia do Janelo, como especialista de si, para ele indicar, né, o caminho que ele vai fazer na rede, nas políticas públicas. Isso é uma forma também, né, de deslocar esse adolescente desse lugar de objeto mesmo, né, assim, que ele possa ele possa construir uma possibilidade, né, para ele ali dentro desse trânsito das políticas públicas e dentro dessas próprias vivências mesmo, né, assim, porque realmente quando esse adolescente ele é sempre tomado pelo pior, né, assim, quando a gente faz esse convite dele se ver enquanto pesquisador e poder ser propositivo nas políticas públicas e no modo com que vai se dar o seu atendimento, isso também é fazer uma mudança discursiva, né, assim, de como esse adolescente vai circular. Então, eu acho que são pontos aí que eu consegui pensar um pouco assim, sobre as provocações. Douglas, por favor. Eita, vamos lá, né? Bom, vamos lá. As duas questões são, né? Daria para a gente ficar aqui alguns tempos, né? Por exemplo, o tracionário mesmo, a gente talvez teria que discutir um pouco a lógica do fantasma, né? Enfim, quando a gente volta lá sei lá, pro seminário 16, lá quando Lacan vai falar sobre o tracionário, que a gente vê que, na verdade, esse um se perde. Esse um tem a ver com a relação de um gozo, né? De uma ideia, que aí isso vai tá ligado até a leitura que Lacan faz de Hegel, né? Mas não só de Hegel, como que era mesmo o nome do... Ai, gente, ele acabou ficando com a esposa. Eu vou pelas fofocas, eu vou lembrando pelas fofocas. É o Kojève? Não. O Lacan fica com a esposa desse filósofo que ele admirava, que é a Silvia. Bataille. Bataille, sim. Desculpa, gente, minha cabeça vai regulando pelas fofocas. Então, pois é, a ideia de gozo do Bataille, né, que é esse gozo do absoluto, né, quer dizer, é o gozo do inanimado, né? Essa perda desse gozo absoluto gera esse tracionário como uma condição de possibilidade de sentido, né, a todas as formas do trabalho do desejo que o sujeito vai tecer ao longo da sua vida, né? Então, não sei, Wallace, né? Aonde isso, a gente poderia pensar isso numa questão com a racialização. Agora, claro, a gente pode pensar isso a partir do trabalho que o desejo executa, né? Quer dizer, o desejo como algo da ordem, da educação do desejo, né? E como o desejo vai se estruturando a partir... Aí sim, aí eu acho que a gente entra, né, pela porta de... Que aí eu acho que já dialoga com a coisa que o Marcelo estava falando, que é, bom, o desejo é desejo do outro. Né? Agora, se esse outro for racista, como que fica o racializado nesse desejo? Né? Aí sim, Wallace, aí eu acho que já faz, né? Porque, enfim, o tracionário ele se marca pelo aquilo que se perde. Né? No seu lugar vem um traço, que é um canto de sereia
da vida civilizada. Um dia o traço será reposto nesse gozo absoluto. Tá? Então, ele anima, digamos, o processo de identificação. Lá é o traço nário, que é, você vai buscar aquilo que se perdeu, né? Visando o uno. Né? Mas desde o início a gente já é um duplo. Né? Esse é o ponto. Entrou no mundo da linguagem e ferrou, acabou-se qualquer processo de uma essencialização. Enfim. Bom, daí eu acho que isso vai dialogar com a ideia do Marcelo, né? Justamente no sentido de que se isso não se trata, na verdade, de uma identificação, né? E essa identificação é a identificação por aquilo que organiza a ordem hegemônica. Né? Então, esse eu racializado, né, tem o seu processo de identificação tolhido, porque no campo da cultura, né, para ser um pouco, ele vai se identificar com aquilo que é hegemônico, né, aquilo que é o determinante, aquilo que molda a forma de desejar o desejo. Né? Portanto, esse processo, esse é o ponto, né? Tem uma, enfim, a Vitória Santa Cruz, né, naquele poema Gritaram-me Negra, você já deve ter visto, Marcelo, eu acho que mais gente aqui viu, né? Então, para tentar, Marcelo, ajudar, me ajudar a entender o trauma e o processo de identificação, eu acredito que a ideia do trauma, pelo menos para Fanon, está muito mais vinculado a um trauma que é humano, não é do racializado. Tá? Quer dizer, a partir do momento que você cria, aí pensando com o Mbembe também, um dispositivo, né, de exclusão, né? E esse dispositivo de exclusão, que é chamado raça, ele se ata à vida social a partir do momento que esse encontro se dá pela construção de uma diferença, cujo signo da diferença é a inferioridade, né? A partir do momento que isso se traduz numa forma de organização da vida, você tem o dilaceramento do que é humano. Né? Quer dizer, não há uma... E aí volta para o programa do Fanon, porque o programa do Fanon, quando a gente chama o Fanon de humanista, né? O que o Fanon está dizendo é o seguinte, bom, com a raça não há humanismo possível. Tá? Então, bom, pensar a ordem do trauma é um trauma ligado a todos nós. Né? E esse trauma é o trauma da escravização, né? É aquilo que funda a modernidade. Né? Agora, aquilo que elabora o processo de identificação desse racializado, né? É claro que se organiza por meio de uma violência, que primeiro é a construção de um ideal do eu marcado pela branquidão. Né? E a resposta que se dá quando se percebe que não tem jeito, você não vai se encaixar aí. Né? Não adianta devotar esse amor impossível. Né? Organizar os complexos, como o Fanon vai dizer, de inferioridade. Né? E daí, nesse sentido, eu acho que aí é possível, né, a gente pensar, e sim, né, o processo de violência se dá na identificação mesmo, tá? Na impossibilidade, né, para o racializado. Agora, veja, é uma impossibilidade aonde, né? A gente tem que fazer essa pergunta. Em que lugar que isso é impossível? Tá? E o que é impossível aí? Né? O impossível aqui está ligado à lógica de possibilidade daquilo que governa as nossas relações. Daí vem a aposta do Fanon, que é a aposta pelo impossível, de certa forma.
né? Que é, bom, é preciso destituir o lugar onde esse processo de exclusão se põe. E esse lugar não é só o lugar econômico. Não se trata só de uma mudança do regime de manutenção da vida, mas é uma mudança mais profunda, que é o regime de organização do imaginário. A aposta do Fanon é para a construção de um outro inconsciente. Então, enfim. Bom, espero que... Hugo, só complementando, você acha que tem a ver com a saída do Mbembe, em que ele vai falar assim, a razão, é uma espécie de razão ocidental do negro e razão negra do negro? Essa razão negra do negro passa por essa via? Quer dizer, por essa via otimista do Fanon? Eu acho que sim, eu acho que... Agora tem uma questão, né? Assim, eu sou muito mais fanoniano do que Mbembe, embora, enfim, amo o Mbembe de paixão mesmo, né? Mas eu acho que o Mbembe, ele... Aí a gente teria que pensar também o momento do Mbembe, né? Porque o Mbembe, ele viu o que Fanon não viu. O que Fanon não pôde ver, porque o Fanon, né, tinha morrido. E ele viu, por exemplo, o fracasso da libertação nacional. Ele é fruto desse fracasso. A Argélia, né? Sim. Ele é fruto, o Mbembe é... E o Mbembe é um grande fanoniano, né? Muitas pessoas acabam esquecendo, né? É Foucaultiano. Não, o Mbembe é um fanoniano. Essa é a leitura que eu faço, né? Não que seja o problema também, mas acho que também é importante pensar como ele vai fagocitando o Foucault para não ser só um Foucaultiano, né? Tem uma coisa ali fora da curva. E quando a gente pega lá o Crítica da Razão Negra, né, a gente vai também passar por uma série de respostas que essa razão, né, ela vai tentando sustentar ao longo da história. Né? Quando ele vai falar do Mandela, né, e dessa força, né, que vem, Mandela quase vindo do inconsciente dessa razão negra, né, ele está falando tudo isso, né, ele está falando... Agora, a grande questão que eu voltaria para a ideia do trauma, né, é que o trauma ocorreu. Né? E a partir disso, as mediações que essa razão negra vai fazer também vai se relacionar a isso. Tanto que eu acho que a crítica da razão negra é uma crítica da razão negra mesmo. Né? As possíveis respostas que foram se estruturando nesse desdobramento de pensar-se a si nesse campo da exclusão. Né? O que significa? Eu acho que a Lélia também, enfim, mas aí eu já estou me empolgando, mas eu acho que a Lélia dá uma resposta fantástica a isso. Tem mais inscritos para perguntar, Douglas, Cris e Gabriela. Mônica e Lucas. Eu queria... Na fala da Mônica, a gente encerra as inscrições, porque já são 18h40. Vamos, Mônica, por favor. Mas aí pode ser na do Lucas, né, Margarete, que ele também está inscrito. Você não está vendo aí. Então, chamo Mônica, sou professora também da Faculdade de Educação, da UFMG, e queria começar dizendo, né, do quanto que as falas de vocês, né, da Cristiane, da Gabriela, do Douglas, me tocam profundamente, assim, muito forte, né, escutar o que vocês trouxeram, e muito importante para a gente, assim, nesse percurso, né, que a gente está de trabalho aqui. E eu, assim, uma questão que eu, sei lá, que eu quero compartilhar é que é muito interessante também isso que vocês compartilham conosco, assim, dessa construção analítica, né, dessa questão racial, da racialização, porque, para mim, mostra assim, a potência da psicanálise, né, no sentido
como que a psicanálise nos ajuda, né, a pontuar, a pensar, a inventar, né, moda, como, né, o projeto né, que vocês estão compartilhando agora, já a produção dele. Então, assim, isso me toca assim, como um processo mesmo de reescrita, de ressignificação da teoria, e que diz de uma certa forma de pensar a psicanálise, né? Então, assim, uma inquietação que eu tenho, não sei se é uma inquietação mais minha, né? Também talvez não tenha nem tanta importância, mas é uma inquietação que eu tenho, é também da gente se pensar o que esse movimento que a gente está fazendo, né, de pensar o anticolonial, de pensar o inconsciente atravessado pela questão racial, o que exatamente, sabe, a gente está significando nesse contexto da teoria, como isso afeta nossos pares ou não, sabe, se a gente está num lugar muito marginal nisso, ou se a gente está conseguindo afetar também outros, porque eu acho importante também pensar nisso, né? E aí, Gabriela e Cristiane, a questão do prefeito, né? Também, se vocês pudessem um pouco, não sei se me escapou, né, na escuta, quando vocês estavam falando, e eu vou baixar também a produção para ler, mas essa questão da carta para o prefeito, né? Se vocês pudessem falar um pouco nisso, né? O que está reverberando, assim, um pouco também do que esses adolescentes, as expectativas, né, em torno disso, se for possível compartilhar, acho que seria bem legal. Muito obrigada, viu, gente, por tanta riqueza assim, no trabalho de vocês. Lucas. Olá, boa tarde, pessoal. Douglas Barros, Cristiane e Gabriela, muitíssimo obrigado pelos compartilhamentos. Eu acho que foi uma experiência muitíssimo rica aqui para nós. E, enfim, né, foi luminosa e lançou aí mais provocações para a gente continuar desenvolvendo. Então, Douglas, no seu livro que você põe em questão, né, Lugar de Negro, Lugar de Branco, que é um livro preciosíssimo para quem não leu ainda, recomendo a todo mundo. Eu queria trazer 2 fragmentos que me suscitaram questões, e essa é uma ótima oportunidade para a gente pensar junto aqui. Um deles é quando você diz assim: o negro, nesse sentido, não é um outro do branco em sua universalidade colonizadora, mas o inexistente numa universalidade que elide ao negro qualquer possibilidade de reconhecimento. Contraditoriamente, porém, o negro só existe em relação a essa exclusão do domínio branco. Ultrapassar essas limitações é o fim previsto na clínica fanoniana. Como seria essa clínica? Né? Essa é uma questão. Uma outra, preciosa, do seu livro. A exaltação da identidade como algo fixo, absoluto, algo dado, preexistente e não relativo, é a pura expressão da forma de valorização do capital com fim em si mesmo, que precisa assegurar para alguns indivíduos uma colônia ainda viável de exploração. Esse fenômeno que busca uma identidade estanque, ideal e não relativa, um eu igual a um eu, como forma inconsciente de realização e de valorização do capital, que chamam de identitarismo. E aí, em relação a esse fragmento, uma outra questão, Douglas, vamos ver se é possível se articular aqui. Como lutar e reivindicar, né, reconhecimento social sem desembocar no identitarismo? Nesse livro você traz o Marx, né, muitíssimo, e eu acho isso muito precioso e muito importante. Marx continua muito atual, que não esqueçamos disso, mas em muitas discussões sobre o racismo, não se traz Marx, não se debate com Marx, eu acho lamentável, enfim. E aí, uma pergunta para Cristiane e Gabriela, né, incrível o trabalho de vocês, né, super inspirador. Eu sou o Lucas Emanuel, né, nem me apresentei, faço parte do LEPS Minas, trabalho na UFSC, aqui no campus Florianópolis, e especificamente um serviço que chama Serviço de Acolhimento a Vítimas de Violências. E também trabalho na política de saúde mental da universidade.
Em relação às violências e racismo, semanalmente a gente recebe estudantes, sobretudo, como efeito, né, desse racismo. E aí existe na universidade, né, como um todo, nessa, né, de onde eu parto e trabalho, em termos de intervenções, delas predominarem algo como um empoderamento ou algo aí em torno de um letramento racial, né, com pedagogias aí que visariam conscientizar né, os sujeitos sobre como não ser racista. E aí eu pergunto a vocês, Cristiane e Gabriela, né, a partir do trabalho que vocês fizeram, né, maravilhoso, do que vocês escutaram, o que essa escuta que vocês fizeram pode inspirar a psicanálise a pensar, a construir dispositivos frente ao racismo em instituições educativas. Enfim, gente, pena que nosso tempo é curto, mas é o que veio. Muito obrigado pela atenção de vocês e disponibilidade. Mais alguém se inscreveu nesse bloco? Parece que não, viu, Margarete? Não. Então, passamos os comentários aí e já tentaremos encerrar. Obrigada, Cris. Pode falar, por favor. Gente, obrigada, então, por essas provocações também. Na verdade, Mônica, é o NEPEI que provocou as crianças a fazerem as cartas para o prefeito. No nosso caso, a gente perguntava para os adolescentes, no final dos grupos inventivos, para cada um, o que você faria se fosse a prefeita, se fosse o prefeito. Então, os adolescentes, alguns, teve um lá no CRJ, né, Gabi, no Balé Jovem, que pegou o microfone assim, como se estivesse falando com o prefeito. Mas eles se colocavam no lugar do prefeito, e essa pergunta, na banca da Gabi, até teve essa provocação para a gente escrever mais sobre isso, porque foi impressionante assim, o deslocamento, a reverberação no corpo dessa pergunta. Então, um exemplo assim, realmente muito paradigmático é esse: a adolescente vista por todos, saúde, educação, assistência social, como retardada, e na pergunta do prefeito, mas mesmo antes, quando ela é convidada para ser uma adolescente pesquisadora, e sobretudo na pergunta do prefeito, eclode essa potência dela, né, que estava ali velada, soterrada por esse estigma, por essa nomeação predicativa do retardo. E uma coisa que me impressionou muito, estou pensando isso agora até, Gabi, como que os adolescentes jovens nomearam o racismo como racismo, de uma forma mais crua, mais evidente, e que eu acho que faz parte do movimento antirracista, de uma ação antirracista, nomear o racismo como racismo, porque muitas vezes dos professores a gente ouve muito esse revestimento, esse eufemismo do bullying. Então, está sofrendo bullying dos colegas, dos professores, como muitas vezes, como a Benilda fala tão bem no livro dela, né? O bullying é uma palavra que encobre o racismo. Então, eu acho que é uma primeira coisa, sabe? A gente, na sexta passada, a Gabi conduziu, não estava nesse dia, uma roda de conversa lá no Janela sobre essa questão do racismo. Por exemplo, a dificuldade que integrantes do Janela têm um embaraço de perguntar a raça na hora de preencher um prontuário que é do SUS e que o SUS coloca claramente como você pergunta a raça, como cada um que vai falar, né? Não é você, como eu fui ensinada quando eu era aluna de medicina, observar e preencher segundo um critério, né? Totalmente reacionário, assim. Então, foi uma questão muito potente mesmo, sabe? E então, essa questão... E perdi um pouco, Lucas, sua pergunta, perdão. Retoma aqui. Sim, foi em relação ao que a escuta de vocês... não, lembrei. Né, a provocação nas próprias políticas, né? Então, por exemplo, isso no Janela, a dificuldade, né? Outro dia a gente teve claramente uma ação racista no Janela, quando uma assistente social negra entra com um adolescente na sala, no consultório,
e alguém fala, não, 2 adolescentes se trancaram na sala. Então, uma questão também foi muito trabalhada. E como que a gente tem falado nas conversações também com os profissionais e técnicos das políticas públicas, essa questão mesmo, assim, um certo desvelamento disso que eles nos apresentam como evasão, como bullying, e que, na verdade, né, são palavras que estão encobrindo mesmo a questão do racismo, né? Então, como que a gente pode provocar isso, né? Que isso toque também esses corpos, né? O que eles estão chamando, o que eles não estão chamando de racismo, e eu acho que essa questão tão cara para os jovens dos coletivos, mas isso também, né? Como a psicanálise, o Bassols fala muito isso, desse papel do psicanalista, assim, de cavar lugar para singularidades no universal, como também, né, eu acho que dando lugar para essas palavras nas conversações, né, como que elas podem não cair num vazio, mas adquirir uma outra vida, um outro sentido, né, uma outra vida para as palavras, né? Então, um pouco essa nossas ações, assim, né? E além disso também, né? Sempre a gente é convidado, mas os jovens estão falando, os adolescentes estão falando, estão escrevendo conosco. Já escreveram um capítulo no livro, alguns adolescentes, no próximo livro do Janela, sobre essa pesquisa, sobre esse lugar deles de pesquisadores, né? Então, uma ação contínua, mas também sempre com modéstia ativa, né? É isso. Douglas, por favor. Pô, a Gabriele não vai querer falar alguma coisa, Gabriele? Fiquei contemplada com a fala da Cris. Pode... Tá, então, bom, eu vou começar pela do Lucas, então, depois eu vejo se eu falo alguma coisinha sobre como afeta nossos pares, viu, Mônica? Então, tem uma questão, acho que para Fanon, né, uma questão que fica assim marcada pelo seu discurso, pela sua vida e pelas suas obras, né, por todo o transcorrer, que é algo que ecoa nas linhas de Lélia, né, que é, poxa, que bom que a gente não estabeleceu nenhum ideal do eu. A Lélia brinca um pouco com isso. Como pode ser desneurotizante, né, não estarmos nesse lugar de um ideal? Porque a partir disso a gente pode construir o mundo. Essa a provocação da Lélia, que, a meu ver, está muito ligada a uma provocação que também é a do Fanon, né? Que é a possibilidade, justamente porque está nesse lugar. Porque assim, né? No livro Lugar de Negro, Lugar de Branco, tem uma... Faz um tempinho que eu não leio, né? Mas tem uma questão que eu penso que é o negro no não lugar, né? Esse não lugar, o negro, esse não ser que é, esse não lugar que é também. Porque, digamos que, de certa forma, a racialização conforma um espaço em que há um dentro e um fora, né? Mas esse fora é justamente aquilo que não foi conformado. E aquilo que não foi conformado tem a potencialidade de uma construção vertiginosa para além do que é. Então, de certa forma, né, meio nos ecos aí fanonianos, a ideia é que justamente por estar no lugar da invisibilidade, nesse não lugar que é, por ser esse não ser, né, que tudo pode acontecer. Né? Então,
daí também a fobia da ordem diante desse corpo não totalmente controlável, né? Daí a militarização, daí os aspectos policialescos de lidar com essa herança que é a da racialização colonial, né? Justamente porque é necessário, de certa forma. E aí, bom, vou convidar vocês a fazer o merchandising, tá, Margarete? Que é meu. Eu acabei de publicar agora um livro que é Identitarismo. É um livro que vai sair agora pela Boitempo. Muita gente já está me xingando de tudo que é canto, mas o livro está escrito, né, e vai ser lançado. E acredito que o debate, pelo menos a minha tentativa, foi de, primeiro, desvincular a ideia de identidade ao identitarismo, né? O que eu chamo de identitarismo tem uma questão muito específica que é a falência de uma certa expectativa modernizante e a resposta a essa falência. A ideia de que, por exemplo, a falência da expectativa modernizante é a falência do Estado-nação, a falência de uma identidade nacional que funcionava como guarda-chuva, e no Brasil, especificamente, a falência da ideia de democracia racial, né? Que vem acompanhada com essa mudança paradigmática e revolucionária do capitalismo tardio. Diante dessa falência, foi preciso reerguer processos de gestão que levassem em consideração justamente os elementos perigosos, que eram identidades não normatizadas e não inclusas nesse processo da primeira modernização. Daí que se torna uma forma de gestão e controle a relação que o Estado passa a ter com as identidades via judicialização das pautas. Enfim, eu acho que o Lucas caiu, mas ele me fez uma outra... Eu estou aqui. Ah, tá aí, tá bom. Atento. Pois é. Daí tem essa aposta, né? Agora, o que seria uma clínica fanoniana? Né? Uma clínica fanoniana é aquela que não se encerra no divã, né? Como eu gosto de dar exemplo para onde eu vou, né? Falar sobre isso, você pode estar lá na clínica e falar: nossa, então isso era o racismo? Né? Era por isso que a galera me excluía. Né? É por isso que eu não achava, que eu ficava com vergonha da minha mãe, né? Por ela ser uma mãe negra, e eu também estava reproduzindo isso. Todos os processos você pode, né, organizar a partir da clínica. Entretanto, você sai tranquilo da clínica, na primeira esquina que você dobra, uma viatura policial te para. Quer dizer, o racismo está lá ainda nas ruas. E a clínica do Fanon era uma clínica que inicia, sim, né? Inicia com o processo de pensar-se assim, pensar-se assim, num cuidado, pressupondo as miragens neuróticas do eu, né? Mas ela não pode se encerrar aí, né? Assim como o Fanon não se encerrou nisso, né? Quer dizer, se a gente pega os 10 anos de vida do Fanon, depois que ele publica o Pele Negra, as Máscaras Brancas, a gente percebe a necessidade desse... É mais ou menos como se o Fanon nos convidasse a fazer um atravessamento da fantasia de si, né? Mas demonstrando que a fantasia mesma precisa... O conjunto que organiza as nossas fantasias precisa ser transformado. Esse é um ponto. Então, enfim, da clínica para as ruas, eu diria, né?
E aí, como afeta... Mônica, eu tenho visto, assim, agora eu vou falar de orelhada, não é pesquisa, não é nada, né? Eu estou vendo o quanto tem avançado o debate nas escolas, né? Que era algo, sei lá, não precisa ir tão longe no tempo, sei lá, 15 anos atrás, a gente, né, era assim, era bem rarefeito o debate, né? Se a gente pensar a condição de Neuza Santos, né, ou a própria Isildinha Batista, quando a Isildinha vai falar sobre a cor do inconsciente, a galera quer reprovar a Isildinha Batista. Como assim, cor do inconsciente? Não, inconsciente não tem cor. Né? Hoje, ela fala disso e para a gente parece está se tornando não uma obviedade, mas essa, né, distância parece ter sido reduzida. Né? Então eu vejo, pelo menos, estou falando de orelhada, de vivência, né? Me parece que muitas pessoas estão preocupadas com isso hoje. E, de certa forma, tem ecoado, tá? Pelo menos no Brasil. Tá? Então, é isso. Obrigada. Margarete. Mônica, você está com a mão levantada ainda? Alguma questão? Sim. Por causa do ponto, né, que até a Cristiana retomou da adolescente sendo nomeada como retardada mental, né? Eu fiquei pensando tanto quando você falou isso, quando o retardamento mental pode ser lido como uma resistência, sabe? Eu pensei muito nisso, porque é muito contrastante, né, o que ela faz e esse nome que vai sobre ela, né? Obrigada, viu, gente? Podemos continuar essa conversa, né, Mônica, com a Floriana na próxima semana. É o tema da fala da Floriana. Bom, gente, muito obrigada a todos e todas, né, que ficaram aqui até o final. Agradecer imensamente Douglas, Cristiana, Gabriela e a todos que participaram. E, claro, Douglas, vamos te convidar ano que vem de novo, depois que a gente lê seu livro, ok? Muito obrigada, foi um prazer conhecer vocês, conhecer, né, Douglas e Gabriela, que eu não conhecia. Obrigada, gente. Boa noite a vocês. Dia 25. Obrigada a vocês. Boa noite, obrigada. gente. Obrigado demais. Dia 25 do mês que vem, a gente está aí de novo. Ok? Obrigada. Tchau, Paulo. Semana que vem. Obrigado. O Douglas mandou um e-mail para você, tá? Tá bom, vou olhar. Tá bom. Obrigado, até tchau, São gente. Paulo, Lucas. Até São Paulo. Até já. Tchau. Até quarta.